Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe grandemente a sua casa e a sua família. Como diz a palavra de Deus, Deus abençoe todos os lugares aonde você colocar as mãos para empreender, que seja próspero e muito abençoado. E eu quero, nessa oportunidade, falar com vocês a respeito de liderança. E quando nós falamos sobre liderança, jamais poderíamos deixar de lado o maior líder de todos os tempos que já pisou neste planeta. Nós, quando falamos sobre líder, nós temos que colocar em primeiro lugar, no topo da lista, Jesus Cristo de Nazaré, o líder por excelência. O Senhor Jesus, que sendo grande, se fez pequeno, que sendo rei, ele se fez servo para deixar para nós um grande legado, uma grande experiência, para que em todo tempo, qualquer pessoa que almejar tornar-se líder em qualquer área da vida, deve pegar como exemplo aquele que um dia disse: todo poder me é dado nos céus e também na terra. Mas aquele que também um dia nós o encontramos lavando os pés de seus discípulos. Tudo isso ele fez para demonstrar que a pessoa, para ser grande, ela não precisa ser arrogante, soberba e não precisa menosprezar ninguém. Quem é e ninguém tira essa qualidade da pessoa. E eu quero deixar aqui, quero meditar com vocês um texto da Bíblia, texto maravilhoso, no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo de número 26, diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser se fazer o primeiro, que seja o último. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Eu quero que você medita comigo nesta rápida palavra. Quando Jesus fala neste texto a respeito de como nós devemos proceder, tudo começou quando uma mãe pega os seus 2 filhos, que eram discípulos de Jesus, e ela faz um pedido, porque ela queria que os seus filhos, quando Jesus entrasse no reino dos céus, ele colocasse um filho à direita e o outro à esquerda. E isso causou um clima não muito legal no meio dos outros discípulos, porque aí você nota que pessoas estavam preocupadas com status, com posição, com autoridade, mas Jesus ele começa a dar um exemplo. Primeiro ele chama para perto dele todos os seus discípulos. E a característica de um grande líder é que ele trata bem todas as pessoas, não apenas aquelas que fazem o que ele se agrada, mas até mesmo aquelas que não concordam com o seu posicionamento. E aí Jesus começa a dizer o seguinte: os príncipes dos povos, eles governam e eles dominam as pessoas. Os grandes escravizam os pequenos. Mas ele diz o seguinte: no meio de vós não será desta maneira. Aí você nota
a liderança do reino e a liderança do mundo. A liderança do reino de Deus, Jesus falou o seguinte: aquele que quiser ser grande tem que se tornar servo. Aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o serviçal de todos, tem que se colocar em último lugar. A própria palavra diz o seguinte: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. E aí Jesus deixa para os seus discípulos e para nós também o exemplo dele mesmo. Ele fala assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, quando nós olhamos para o exemplo da liderança de Jesus em todo o tempo, nós vamos estar aprendendo, porque ele sendo o Todo-Poderoso, ele sendo o Rei da Glória, ele sendo aquela pessoa que podia dizer, porque tinha autoridade para dizer, ele um dia falou o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai. Ele poderia dizer o seguinte: todo poder me foi dado no céu e também na terra. Ora, meus amados, alguém que tem todo o poder, não sobrou nada para ninguém. Ele é Senhor, ele é o Todo-Poderoso, ele é o nome que está acima de todo e qualquer nome. Mas quando você olha para Jesus, você encontra Jesus sentado na mesa, comendo com publicanos e pecadores. Quando você olha para Jesus, você vê Jesus servindo a Santa Ceia até para Judas Iscariotes, que era aquele que haveria de traí-lo, que venderia Jesus por 30 moedas de prata. Quando você olha para Jesus, você vê Jesus conversando com o leproso, conversando com pessoas que eram consideradas escórias da sociedade, mas nem por isso Jesus perdeu a sua essência, nem por isso ele deixou de ser o Messias, ele deixou de ser aquele que tem toda a autoridade, nem por isso ele deixou de ser aquele que veio para implantar o reino de Deus. E quando nós olhamos hoje para o reino desse mundo, nós contemplamos pseudos líderes, pessoas que se tornam autoritárias, pessoas que se tornam ditadores, pessoas que se tornam como se as pessoas fossem propriedades suas, pessoas que ficam cheias de si. Você encontra alguns que só falta dizer glórias a mim e louvado seja eu. Pessoas que não conseguem compreender que tudo que nós temos, tudo que nós somos, ou tudo que por acaso viermos a ser, vem de Deus. Aliás, nós só podemos acordar a cada manhã porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, toda e qualquer pessoa que almejar ser alguém bem-sucedido na vida, quer seja na área eclesiástica, quer seja na área empresarial, quer seja em qualquer área, nós temos que aprender que tudo que você tem é porque recebeu de alguém. O dom foi Deus que deu, a capacidade foi Deus que deu, a saúde foi Deus que deu, a sabedoria foi Deus que deu, a oportunidade para entrar em determinados lugares foi Deus que deu também, porque é Deus que abre portas. Então que nós possamos aprender com Jesus. Quanto mais abençoados formos, mais nós temos que aprender uma coisa: abaixar
a guarda, abaixar a crista, reconhecer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, aonde não há sombra e nem mudança de variação. E eu quero dizer para você que ser uma pessoa humilde não significa ser o último da fila, não significa ser uma pessoa passiva, não significa ser uma pessoa que não tem influência nenhuma. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que a árvore ela é conhecida pelos frutos que ela dá. E quando olhamos para Jesus, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas quando Jesus abre a sua boca, meu amado e meu querido irmão e minha irmã, a palavra de Deus diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Quando o Senhor fala, coisas acontecem, porque ele tem poder, ele tem autoridade, mas em todo tempo ele reconhece: a Deus seja a glória, a Deus seja a honra, a Deus seja o louvor. E quando nós falamos de líderes que se tornam arrogantes, não estamos falando daqueles chamados grandes. Tem pessoas que nem começou na vida e ele já se torna arrogante. Eu costumo dizer, no meio evangélico, tem pessoa que ele recebe um crachá de papel, ele já se sente o Todo-Poderoso, já quer dar ordem, já quer mudar a maneira de ser. Só que essa pessoa, com certeza, ela não irá a lugar nenhum, porque todo arrogante ele será abatido, todo soberbo ele vai cair por terra, mas aquele que é humilde, Deus vai honrá-lo. Eu quero que você, nessa oportunidade, receba esse direcionamento do Senhor. Não importa se você é um líder eclesiástico, se você é um líder eclesiástico, se você é alguém da área da medicina, se você é alguém da área da justiça, se você é alguém da área militar. Quanto mais você crescer, reconheça que Deus é bom e em todo tempo trate os seus subalternos como você gostaria de ser tratado, porque liderança não é imposição, liderança é chamado, é vocação, e aquele que quer ser grande, seja pequeno, porque quando você é bom naquilo que você faz, todos irão te reconhecer e todos gostarão de estar perto de você, porque líder é aquele que tem seguidores. Deus abençoe a sua vida, que a presença de Deus possa mudar a tua história. Eu quero orar por você aqui e agora. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te dar toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Que o Senhor venha abençoar de uma maneira sobrenatural a cada filho de Deus, que todo dia possamos reconhecer que somos pó e para o pó um dia voltaremos, mas o Senhor, que é grande e é misericordioso, tem usado de benevolência para cada um de nós. Deus abençoe esta família, abençoe esta casa, e que cada um desses filhos que ouvem esta palavra, que não haja problema na vida deles, para que o Senhor possa abençoar. Porque eu sei, ó Pai, que tem pessoas que o Senhor pode derramar sobre eles bênçãos sobrenaturais que eles não mudam. Eles continuam reconhecendo que não são merecedores da bênção, mas tem outros, Pai, que se receberem alguma coisa, por menor que sejam, eles acham que são os melhores desse planeta. Então, Deus, mude a nossa maneira de pensar, de agir, para que possamos viver a vida abundante em nome de Jesus. Deus abençoe, aquele abraço. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Movimento gera crescimento. Dá-nos uma força aí e vamos levar a palavra de Deus. Deus abençoe. Paz.